Olha, o negócio que você fez não tem perdão não, viu? Ô pai, não faz isso não, me perdoe. Não, nós temos que conversinha essa, Olha, eu perdoar. não vou fazer mais, não, me perdoe, homem. Que eu não, Vai, perdoa não. pai, oxi. Rapaz, É homem. sério, eu não faço Rapaz, mais nada. É sério. Tá bom, perdoa. Então, gente, aqui, galerinha amada, ó. Hoje aqui nesse videozinho falar sobre perdão. Abra o olho. Creio na misericórdia do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco. Então, olha aí, gente. Você vendo este vídeo, você vai estar nos ajudando a concluir essa obra de construção, que nós vamos estar prestando um serviço social muito grande à sociedade. Se inscreva no canal, veja o vídeo completo, deixa o seu like aqui, tá certo? Hashtag tamo junto, gente, foi boa! Então, galerinha, abra do olho aí que nós vamos falar aqui sobre perdão. O assunto é sério e muito importante. Aqui está em jogo a nossa felicidade. E nós precisamos entrar nessa caminhada verdadeiramente para aprendermos a perdoar, para vivermos em harmonia conosco, com Deus e com os irmãos. Gente, como você já bem sabe ali nos vídeos anteriores, que é uma trajetória, para você entender o plano de amor e salvação que Deus tem para todos nós, Gênesis no capítulo 3, houve ali o pecado original. E tudo que foi criado para viver em harmonia, depois do pecado original, aconteceu uma grande desarmonia. E aconteceu uma desarmonia também no relacionamento humano. Quando Deus falou ali com Adão a respeito do fruto que ele tinha comido, que Deus tinha proibido, então ele pôs culpa na mulher. E aí quando Deus chama a mulher põe culpa na serpente. E um sai pondo culpa no outro. Aquilo ali causou uma desarmonia no relacionamento humano. Então a partir daí o homem tem que procurar recuperar esta harmonia novamente. Por isso que a prática do perdão é essa busca desta harmonia tão necessária no relacionamento de pessoas. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 ao 37, Jesus vai falar da parábola do bom samaritano. E aí se levanta o doutor da lei, um líder judeu da época, e pergunta: o que deve se fazer para entrar no reino dos céus? E aí Jesus vai falar dos mandamentos de Deus, e aí ele vai questionar: e quem é o meu próximo? Então Jesus conta essa parábola de um homem que descia de Jericó a Jerusalém. E aí no caminho ele foi assaltado. Passou por ali um levita, passou por ali um sacerdote judeu e passou por ali também um samaritano. Só que os dois primeiros não prestaram socorro àquele homem que ficou meio que morto. E quem foi que prestou socorro? Foi o samaritano. E naquela época, Deus e o samaritano, eles eram inimigos mortais. Numa situação de perigo de morte, quem foi que ajudou? O samaritano, que era um inimigo mortal. Então, em determinadas situações da vida, muitas vezes quem nos socorre nas nossas necessidades é justamente quem menos nós esperamos. Jesus pergunta àquele homem: e aí, pra você, quem foi que usou de misericórdia? O sacerdote judeu lá, o líder judeu, vai dizer: ora, foi o último, foi o samaritano. E aí Jesus diz: então vai, faze tu mesmo. Com isso, Jesus quer dizer o quê? Que nós temos que amar os nossos inimigos, que nós temos que rezar por aqueles que nos perseguem. É a doutrina de Jesus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, logo depois das bem-aventuranças, Jesus vai dizer isso. Se você amar somente aquele que vos ama, o que você está fazendo de extraordinário? Nós temos que procurar amar justamente aquelas pessoas que são pedra no nosso sapato. Nós temos que procurar exercitar a caridade justamente com as pessoas que são difíceis de lidar. E muitas vezes essas pessoas difíceis de lidar estão tão próximo de nós. Você vê o relacionamento humano como é difícil. Por exemplo, dentro de casa, o relacionamento marido e mulher, o relacionamento pais e filhos, o relacionamento entre família, como é difícil muitas vezes. Se nós não aprendermos a exercitar a prática do perdão dentro de casa, como é que nós vamos exercer isso fora? E é interessante, gente, que muitas vezes é mais fácil a gente perdoar as pessoas que estão de fora do que as pessoas que estão dentro de casa. Você já prestou atenção nisso? É mais fácil a gente perdoar uma pessoa que está no trabalho, é mais fácil a gente perdoar uma pessoa que está na escola, é mais fácil a gente perdoar uma pessoa lá de fora. E muitas vezes dentro de casa, a gente fica guardando mágoa, ressentimento durante anos, quanto marido e mulher, muitas vezes passa de dias, de semana, de meses sem
em se falar por conta de coisa tão pequena, porque não conseguiu compreender o exercício da prática do perdão. Quanto pai, quanto mãe, quanto filho, quanto filha precisa exercitar o perdão na vida. Meu irmão, minha irmã, quero lhe questionar aqui, quais são as situações, as pessoas, as ocasiões que você precisa amar e perdoar. Você já prestou atenção na igreja, nos grupos de orações, nos movimentos, na vida comunitária? Nós precisamos exercer a prática do perdão. E Deus não nos pediria algo que nós não pudéssemos realizar. E aqui eu quero dizer para você das palavras que salvam. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos da lei dado a Moisés em 2. Ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Na oração do Pai Nosso, é a oração que o próprio Cristo nos ensinou. E é a oração mais perigosa do mundo. Conversa é essa? E é a oração mais perigosa do mundo. Sabe por quê? Na segunda parte do Pai Nosso, ele nos ensinou a rezarmos assim. E nós rezamos: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha, gente, com essa oração nós estamos dizendo com nossa boca, nós estamos nos julgando ou nos pré-julgando. E nós estamos nos sentenciando através dessa oração. Ou seja, se eu perdoar, o Pai vai perdoar. Se eu não perdoar, o Pai não perdoa. E é eu que estou pedindo isso. Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido, a quem eu preciso perdoar. Então, meu irmão, minha irmã, se você não sabe perdoar, se você não sabe entrar nesse exercício da prática do perdão, vai ser muito complicado. No dia da prestação de conta, você também ser perdoado. Use de misericórdia, porque aquele que usa de misericórdia também será usado de misericórdia com ele, no dia em que nós nos encontrarmos com o nosso Pai eterno. No livro de Efésios, no capítulo 4 e no versículo 26 e 27 diz assim: mesmo em cólera não pequei, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Esta palavra, ela é profunda demais. O que é que essa palavra quer nos ensinar? O que é que Paulo quis dizer aqui à comunidade de Efésios e agora diz para mim, diz para você que está vendo esse vídeo aí agora? Quer dizer que, mesmo em cólera, mesmo irritado, mesmo em situações complicadas, mesmo em briga ou em desarmonia, em qualquer situação que possa acontecer na nossa vida, gente, nós não podemos guardar isso muito tempo. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Quando uma pessoa nos fere, quando uma pessoa nos machuca, ou quando eu também faço isso, se eu não tenho a capacidade de voltar atrás, de pedir perdão logo, eu vou remoendo isso aqui dentro de mim. Eu vou remoendo, eu vou trazendo de volta. Por exemplo, uma pessoa que passa um dia inteiro numa praia ali e ele esquece de passar protetor solar no corpo, ele vai ficar todo queimado. Enquanto ele tá na diversão, no mar, na praia ali e tal, beleza. Mas quando o sol se põe e ele vai pra casa, ele toma um banho de água doce, aí, meu irmão, ele fica todo queimado, ele não consegue nem levantar o braço. Se a pessoa trisca nele, ele não consegue. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Se você deixar passar para o outro dia, se você não passar o protetor solar, proteção necessária, que é o perdão, você vai sofrer muito. Você que já teve essa experiência sabe como é ruim ter o corpo queimado, no sentido do sol, né? E aí o corpo despela todinho, não sei o que, até voltar ao normal demora alguns tempos. Meu irmão, minha irmã, se você tem algo com alguém, se aconteceu alguma coisa, naquele momento assim da poeira muito alta, muito levantada no furor, talvez ali no momento da ira, você não tem essa capacidade. Mas aí quando você sai daquele momento e você começa a repensar no que aconteceu, sim, você pode trazer essa pessoa, chamar essa pessoa de volta ali para ter uma conversa, e ter uma conversa pacífica. Olha, também é uma das bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores, porque alcançarão misericórdia. Olha que bom, olha que lindo. Então nós precisamos exercer o perdão. O próprio Jesus vai dizer, Pedro pergunta a Jesus: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele 7 vezes pecar contra mim em um dia? O que eu devo fazer? E Jesus diz: eu não digo apenas 7, Pedro, mas eu digo 70 vezes 7. E aí a pessoa sai contando 70 vezes 7, 490. Aí a pessoa sai contando 1, 2, 3, 4, e ao longo da vida, até completar 490, e pronto, agora eu não vou perdoar mais não. Não, não é assim, gente. Não é para ser entendido assim. O que Jesus quis dizer com isso aí? Ele quis dizer que a gente tem que perdoar sempre. E a prática do perdão é algo tão necessário, gente, porque Jesus, ele disse assim também: você vai para o altar do Senhor
irmão, e lá você está rezando, e você tem na mente, no seu coração, que você tem algo contra o seu irmão, olha, você deixa a oferta lá no altar, vai se reconciliar com o teu irmão, depois você volta e assim você oferta. Quer dizer o que é isso? Que Deus não aceita a oferta, Deus não aceita a oração dessa pessoa que traz no seu coração mágoa, ressentimento. Tá entendendo, gente? Então a gente precisa amar, a gente precisa perdoar, a gente precisa entrar nessa caminhada do perdão, algo tão necessário para nossas vidas. E aqui eu quero falar para você de 3 pontos que a gente precisa amar e perdoar. Primeiro, a gente precisa perdoar a Deus. Como assim, Rony? Perdoar a Deus? Sim, porque muitas vezes a gente está brigado com Deus. De que forma? Algumas vezes a gente fica brigado com Deus porque Deus não atende a nossa oração. Às vezes a gente fica brigado com Deus porque Ele levou uma pessoa querida, amada, que a gente pediu tanto para que ela não morresse, e aí Deus vai e leva aquela pessoa. E aí a gente fica com raiva, a gente fica brigado com Deus. A gente fica com raiva com Deus diante de tantas injustiças que tem no mundo, e aí a gente briga com Deus. Cadê Deus? Onde é que Deus está? Então, primeira coisa, nós precisamos nos reconciliar com Deus. Precisamos ter amizade novamente com Deus. Segundo ponto, nós precisamos perdoar a nós mesmos. Eu preciso me perdoar, você precisa se perdoar, nós precisamos perdoar a si mesmo. Quantas vezes na vida a gente pratica situações que a gente diz para nós mesmos, não, isso aqui não tem perdão. Fazendo esse paralelo com uma pessoa que perdeu alguém. De repente alguém faleceu e aí você não teve tempo, ou na caminhada que você tinha com essa pessoa, você não conseguiu conversar, pedir perdão àquela pessoa, e por ela ter morrido, agora não tem mais jeito. Você precisa se perdoar. Por que é que tem muitas pessoas que em velório muitas vezes grita, se esguelem, não sei o que, coisa e tal? Gente, muitas vezes isso aí é remorso. É remorso de não ter praticado o perdão enquanto vida tinha. E agora depois que morreu não tem mais jeito. Então você tem que se perdoar, tem que rezar, tem que pedir a graça a Deus de se perdoar. Perdoando a Deus, perdoando a si mesmo, aí você vai conseguir perdoar o irmão, que é o terceiro ponto. Então, nós precisamos analisar quais são as situações durante a nossa trajetória de vida, as pessoas que a gente vai ferindo, as pessoas que a gente vai machucando, as pessoas que também nos machucam, porque é uma via de mão dupla, gente. Eu tanto sou machucado, como eu também machuco. Eu firo as pessoas, como também as pessoas me ferem. É uma reciprocidade a via do perdão. Nós precisamos. E como, gente, eu tenho notado na vida, como é difícil as pessoas conseguirem olhar olho no olho. Quando você percebe que você não está conseguindo olhar as pessoas olho no olho, então significa dizer que tem alguma coisa errada aí. Quando você passa por alguém que não cumprimenta mais, tem alguma coisa errada aí. Quando você desdenha, quando você faz pouco, quando você não tá nem aí, você está matando o irmão dentro do seu coração. E isso é muito ruim. E isso vai causar um dano muito grande à sua mente, à sua alma, ao seu espírito. Então a gente precisa entrar nessa via do perdão. Pergunto aqui pra você agora, a quem você precisa perdoar? Quais são as pessoas que na trajetória da sua vida, na caminhada ali, causaram em você desgosto, raiva, ira, ressentimento, que agora você percebe, escutando essas palavras, que você precisa perdoar? E hoje, gente, tão prático, porque hoje você pode mandar uma mensagem, hoje você pode marcar um encontro, hoje você pode mandar um áudio ali nas redes sociais. Faça o bem a si mesmo, você precisa fazer o bem a si mesmo. Se ame, lance fora, jogue fora esse lixo. A palavra perdão vem da palavra perder. Perda, meu irmão, minha irmã, o seu orgulho. Perda aquilo que lhe prende a não perdoar, para que você entre na graça de poder amar. Talvez você precise perdoar seu pai, talvez você precise perdoar sua mãe, talvez você, pai e mãe, precise perdoar seus filhos, talvez marido e mulher, vocês precisam sentar ali, conversar, se reconciliar, pedir perdão um ao outro. Por que é que acontece muito divórcio hoje em dia? Porque os casais não conversam mais sobre suas vidas. As pessoas mais próximas de si, elas não conseguem conversar, olhar olho no olho. Entramos nessa prática do perdão. Afinal de contas, o mandamento de Deus se resume em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se esqueça, no final desse vídeo aqui, deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho. E se tem alguém que precisa escutar essa palavra, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Peça para que pessoas se inscrevam nesse canal, para que essas palavras cheguem longe, alcance muitos corações. Deus abençoe vocês, gente. Hashtag, ó, tamo junto, foi boa.